Olá, amigo e amiga, convido você para um momento de meditação na palavra. E eu quero basear o que eu estarei falando a você que me assiste, que me ouve, numa das cartas de Paulo, quando escreveu à igreja aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 7, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Aqui nós vemos um testemunho de vida, uma mudança de vida, uma mudança de filosofia de vida, uma mudança de conceitos de fé. Paulo, até conhecer a Cristo, ele tinha a sua vida toda ela fundamentada, estruturada, automatizada num sistema de lei. E o sistema da lei durou até João. A partir de João, que anunciou o reino de Deus, que é Jesus Cristo, a graça manifestada trazendo solução, o período da lei se encerrou. E Paulo então ele fala que ele teve perdas, mas este é o problema, as pessoas têm medo de abrir mão de algo, porque têm medo de confiar e de investir, mesmo sabendo que o que pretende, o que deseja, o que almeja tem melhores perspectivas, mas o ser humano é muito apegado naquilo que traz, naquilo que se aculturou, naquilo que tem como herança, naquilo que se automatizou. Então Paulo diz, olha, eu considero perda, porque à medida que eu fui conhecendo a sublimidade do Evangelho, trouxe a mim verdades, riquezas e certezas, segurança, promessas, desvendou a realidade da vida para mim. Então por isso eu considero perda a lei. E ele se preparava e se esforçava para não ser encontrado ou achado, ele se justificando ou usufruindo de lei para sobreviver. Mas ele, a partir do encontro com Cristo, ele queria, desejava e lutou por isso e deixou o exemplo para nós disso tudo, de ser achado nele uma pessoa de fé em Deus e que descobriu a graça e que mudou a sua maneira de ser, de viver, quando entendeu e recebeu a graça de Deus. E aí na continuação deste capítulo, Paulo fala, já no final da sua vida, que ele ainda não tinha alcançado a perfeição, mas ele lutava para conquistar aquilo para o qual ele foi conquistado. E ele então transcorre sobre esta luta, sobre esse aperfeiçoamento, e ele traz a nós, dentro desse capítulo 3 de Filipenses, a perfeição em 3 estágios. O primeiro estágio que nós podemos nos aperfeiçoar, melhorar a nossa maneira de ser, nossa maneira de viver, a nossa filosofia de vida. O primeiro estágio é a nossa perfeição posicional, que é a nossa fé. Crermos no que Cristo fez por nós. Se o erro funcionou, Paulo falou isso aos Romanos, capítulo 5, verso 18. Se pelo pecado de um, todos vieram a se tornarem pecadores, e pela justiça de um, todos podem se ajustarem, serem justificados por Deus. Se funcionou o lado negativo, devemos nós também crer que funciona as coisas positivas que Deus nos dá, e o Senhor mesmo nos dá uma vantagem com isso, dizendo que a prática do bem vence o mal. A justiça vence
a injustiça. O ajustar-se a Deus vence os desajustes que a pessoa traz consigo quando servia ao inimigo de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, o primeiro passo para nós nos ajustarmos, para nós nos aperfeiçoarmos, para nós melhorarmos, para nós tirarmos de dentro de nós aquele potencial divino, aquela natureza divina, o desígnio de Deus, os sonhos que estão ali, que não fiquem apenas numa lembrança que vá adubar o terreno do cemitério. Então, precisamos dessa graça, desse aperfeiçoamento, precisamos desenvolver esta fé. E Paulo falou que ele queria ser achado, desenvolvendo a fé para o qual ele foi chamado a fazer. Então creia, meu amigo, minha amiga, no seu chamado. Creia no potencial de Deus que está dentro de você. Creia no desígnio de Deus que Ele planejou para você. E os propósitos de Deus são mais poderosos que os nossos sonhos. Os desígnios do Senhor são os que prevalecerão. Não adianta e não vale a pena estar atrasando a vida. Eu digo isso com experiência. Sempre que eu resistir, o melhorar no conhecimento, na sublimidade do conhecimento da palavra, que eu resisti o meu crescimento, eu atrasei a minha vida. Está nas suas mãos, meu amigo e minha amiga, o propósito de Deus, o desígnio de Deus para você. Então, não tenha medo de crer, não tenha medo de confiar, não tenha medo de seguir o propósito de Deus. E o segundo passo, o segundo nível de aperfeiçoamento, à medida que você está aprendendo, coloque em prática. E o terceiro nível, primeiro, você crendo no que Jesus fez por você, você fazendo o que você pode fazer, quando encerrar esse tempo de vida terrena, então estaremos desfrutando um nível superior de perfeição, no qual estaremos recebendo um novo corpo, estaremos recebendo e sendo eternamente espirituais. Deus o abençoe. Eu desejo a você uma semana abençoada.